E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um tutorialzinho aqui básico sobre como fazer mapas em 3D. Então para começar, a gente vai deletar esse cubo aqui e eu vou adicionar uma imagem que a gente vai usar como referência para fazer o mapa. No caso aqui eu vou fazer um mapa da região sudeste do Brasil, só como exemplo, aí Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, para adicionar imagens, aqui nesse painelzinho que a gente abre usando a tecla M, Background Images. Então, eu vou colocar uma imagem de plano de fundo, ADD Images, Open. Eu vou procurar a minha imagem, já adicionei, vou colocar para a visão de top e ele vai funcionar a partir da minha visão de topo, set e orto, obviamente. Então aqui eu tenho o meu mapa que eu vou usar como base. E eu só vou mudar um pouquinho a opacidade dele. Aqui de 0.5 eu vou aumentar até 1 para ficar com uma opacidade máxima. E eu vou fechar esse painelzinho N, que a gente não vai usar mais ele. Vou fechar esse desse lado também, painel T. Só para a gente começar então. Então eu tenho aqui um mapa da região sudeste. Ele é um mapa bem detalhado. E aí eu vou decidir, na verdade, qual o nível de detalhamento que eu quero para esse mapa. Se eu for fazer ele extremamente detalhado, como ele está aqui, eu vou acabar gastando muitos e muitos vértices para fazer ele. Quer ver? Eu acho que é melhor a gente começar aqui. O jeito mais simples de fazer, ó, eu vou adicionar um plano e vou entrar em modo de edição. Eu vou simplesmente selecionar 3 vértices e vou deletar eles. Então eu deletei os 3 vértices e sobrou para mim somente um. Deixa eu diminuir um pouco essa opacidade, porque está ficando meio ruim de ver. Então aqui eu tenho o meu vértice e eu vou usar ele para começar a minha modelagem. Eu vou mover ele usando a tecla G, vou colocar ele em algum ponto do mapa. Vou começar, sei lá, a partir daqui. A partir disso é bastante simples. Basta eu segurar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse, o botão comum do mouse, que ele vai criando para mim novos vértices. E aí é o que eu disse agora há pouco. A questão o quão fiel você quer que seja o mapa. Eu não vou fazer um mapa tão fiel quanto aqui ao próprio desenho do mapa aqui, porque ele vai ficar com centenas e centenas de vértices. Vai ser trabalhoso de fazer e vai ficar muito pesado também. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapa aproximado, fazer ele bem acochambrado mesmo, para economizar mesmo o número de vértices. Então o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente fazendo mais ou menos aqui
seguindo o formato do estado, no caso aqui Minas Gerais. Eu não vou fazer ele 100% fiel ao que está aqui no mapa, para economizar tempo e economizar vértices. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a extensão do mapa, seguindo aqui o formato do mapa. Uma dica: às vezes o cursor ele vai atrapalhar um pouco eu adicionar vértices muito próximos. Igual aqui, por exemplo, ó, eu estou tentando adicionar um vértice, mas ele está clicando no cursor e não adiciona o vértice. Para isso, eu posso simplesmente desligar esse cursor, para facilitar a minha vida. Vou desligar ele, ó, esse íconezinho aqui, cliquei nele, desapareceu. Para voltar, clico no ícone de novo, ele volta. Então, eu vou desligar o ícone e vou fazer toda a extensão do mapa de Minas Gerais. Então, ó, eu vou dar uma pausadinha aqui no vídeo. Quando eu tiver terminado toda essa extensão aqui, aí eu volto. Então eu vou fazer, ó, toda essa região aqui, fazer em volta do estado de Minas inteiro e voltar lá para o início. Quando eu tiver para voltar ali para o início, aí eu volto o vídeo. Voltando aqui então, eu fiz praticamente toda a extensão aqui. Eu só quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Então, ó, chegando num caso como esse aqui, em que eu tenho uma tríplice fronteira, é uma fronteira aqui, ó, entre o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas e o estado de São Paulo, eu sempre tomar cuidado de colocar um vértice. Opa, que eu fiz aqui? Eu sempre tomar cuidado de colocar um vértice bem em cima da tríplice fronteira. Eu vou mostrar isso para vocês, vou mostrar o porquê daqui a pouquinho. E uma coisa que eu não falei, ó, para criar um vértice, o vértice anterior, que eu quero que ele esteja ligado, ele tem que estar selecionado. Por exemplo, ó, se eu seleciono esse vértice, seguro o Ctrl e clico, ele vai criar um vértice a partir do vértice que está selecionado e criar uma aresta entre esses dois vértices. Então sempre tem que estar com o último vértice selecionado para eu fazer. Então eu vou só finalizar aqui, ó. Como eu disse, eu estou fazendo ele bem aproximado com o formato do estado. E aqui, ó, no final, eu não vou fechar isso daqui não. Eu vou chegar até aqui, aqui vai ter só mais uma aresta. Isso aqui vai ser fechado automático com o que eu vou fazer agora, ó. Terminei, então, todo o estado de Minas. Eu vou simplesmente selecionar todos os vértices com a tecla A. Selecionei todos os vértices, vou apertar. Deixa eu só aproximar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou apertar a tecla F. F de farinha. Ele vai criar para mim uma face a partir de todos esses vértices. Vai criar uma grande face com centenas de lados, formando o formato então do estado de Minas. E esse último vértice, deixa eu só desfazer, ó. Essa ligação entre esses dois vértices é feita automaticamente, certo? Tá aí, ó, o estado de Minas já está feito. Aí eu só vou mostrar como é que a gente vai fazer os outros estados do Brasil, então. Esses estados fronteiriços aqui. Então continuando. Agora a gente vai fazer, então, o estado de São Paulo, por exemplo. Só que, um problema.
Idealmente, eu vou fazer cada estado em um objeto separado, para, enfim, facilitar a minha vida depois da manipulação, dependendo do que eu for fazer. Sei lá, vou fazer uma animação, vou fazer uma renderização, um gráfico, para eu conseguir manipular cada estado separadamente. Então, por isso eu vou fazer objetos separados. Então, a forma tradicional de fazer isso, vamos dizer assim, seria eu ir para modo de objeto, criar um novo plano, deletar os vértices que eu não quero usar e começar a fazer de novo o estado de São Paulo. Só que, quando eu chegar na região de fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, vocês vão perceber que vai ser um saco fazer seguindo exatamente o formato do mapa de Minas já pronto. Que olha, ficou, apesar de eu ter feito ele meio assim simplificado, sem seguir exatamente o formato original do estado que está ali no mapa, ainda ficou extremamente complexo. E para eu fazer com que o estado de São Paulo case, fique certinho sobre o estado de Minas, vai dar um trabalho danado. Eu vou ter que fazer os pontos do estado de São Paulo exatamente em cima dos pontos do estado de Minas, ponto a ponto. Então isso vai dar um trabalho danado, principalmente nessa região de fronteira. Só que eu consigo, dessa técnica que eu vou ensinar aqui para vocês, facilitar esse trabalho, essa minha empreitada aí de ter que fazer esse outro estado. E ele vai ficar exatamente do mesmo formato de Minas Gerais, vai ficar exatamente encaixado no estado de Minas. Para isso, a melhor forma de fazer é, primeiro, eu vou desselecionar todo o estado de Minas, apertando a tecla A, e vou selecionar todos os vértices da fronteira do estado de Minas com São Paulo. Para isso, eu poderia simplesmente selecionando ponto a ponto, com o botão direito do mouse e segurando o Shift. Só que eu tenho ferramentas de seleção que facilitam a minha vida. Por exemplo, usando a tecla C. A tecla C, ela cria para mim esse círculozinho, e se eu clicar em cima do vértice, ele vai selecionando o vértice para mim, vértice a vértice. Ou se eu clicar, segurar e arrastar, por onde ele passar em cima dos vértices, os vértices vão sendo selecionados. Então, eu vou selecionar, eu posso aumentar e diminuir o tamanho dessa região de seleção usando o scroll do mouse. E por isso que eu fiz essa região de tríplice fronteira colocando um vértice sobre essa região. Por quê? Eu seleciono esse vértice também. Aí depois aqui, essa parte já é do estado de São Paulo. Então, selecionei essa parte aqui. Quando eu estou nesse modo de seleção, eu não consigo mover minha imagem, então é só dar um Enter. Aí eu movo a minha imagem para eu conseguir enxergar toda ela e selecionar mais. Então, aperto C de novo e vou simplesmente selecionar todos os vértices aqui da fronteira. Eu vou dar um Enter e vou aproximar, que agora aqui é importante essa parte da tríplice fronteira de novo. Então C, eu vou selecionar até esse vértice aqui, onde começa, onde divide o estado de São Paulo, Rio e Minas. E vou dar mais um Enter. Estou com todo o meu objeto selecionado, toda essa região fronteiriça do estado de São Paulo. Agora eu vou usar isso daqui para criar já o formato do estado de São Paulo. Então, para fazer isso eu vou usar as teclas de atalho Shift D e Enter. Shift D, Enter. O Shift D ele
duplica tudo o que tiver selecionado aqui no meu objeto. Então, ó, deixa eu fazer só uma movimentação, isso aqui vocês não precisam fazer não. Ó. Tá vendo? Ele duplicou para mim toda a fronteira do estado de Minas Gerais com São Paulo. E agora, voltei para a posição, deixo ele na posição original. Eu vou simplesmente pegar toda essa região duplicada e transformar em um novo objeto, um objeto separado. Para fazer isso, tecla P, P de pato. A tecla P ela faz uma separação em objetos, dependendo do que eu escolher aqui. Então eu tenho Selection, By Material e By Loose Parts. Então eu posso separar a partir de uma seleção, a partir de um material e a partir de partes deletadas, vamos dizer assim. Aqui, ó, Separate Selected Geometry into a New Mesh. Então ele vai separar uma nova malha, um novo material. Então a gente vai usar a opção Selection, que ele vai pegar tudo que está selecionado e jogar para um outro material, para um outro objeto, desculpa. Então Selection, vocês podem ver que até a seleção desapareceu, porque foi criado um novo objeto a partir daquilo que estava selecionado. Então eu vou voltar para modo de objeto. Vocês podem ver aqui no cantinho que está selecionado o plano. Eu vou até renomear esse nome aqui para Minas Gerais, para facilitar a minha identificação. Ó. Então aqui no painelzinho N, caso ele esteja fechado, é só apertar a tecla N que ele abre. Eu tenho uma opção aqui, ó, Item, Plane. Eu vou mudar ele para Minas Gerais. E dou Enter. Só para facilitar minha identificação. Então Minas Gerais está selecionado. Eu vou, ó, exatamente aqui na fronteira tem um outro objeto criado que eu acabei de criar. Só clicar com o botão direito, ó, vai ser selecionado só esse outro objeto e ele se chama Plane 0.001. Eu vou mudar o nome dele já para São Paulo. Enter. Vou entrar em modo de edição. E ó, eu tenho aqui já toda essa região da fronteira do estado de São Paulo criada para mim bonitinho, sem muito esforço. E aí eu vou continuar o mapa do estado de São Paulo. E para isso, seleciono esse vértice aqui, o último vértice na verdade, e vou simplesmente Ctrl e vou fazendo. Exatamente igual a gente já fez no estado de Minas. E novamente, isso aqui a gente já sabe como é que é, eu vou pausar e vou voltar quando eu já tiver terminado. Então, ó, continuando, eu já fiz toda a extensão então, do estado de São Paulo. A mesma coisa que eu fiz no estado de Minas, ó, vou selecionar, cheguei até praticamente o fim aqui. Vou selecionar tudo e vou apertar a tecla F para criar então o estado de São Paulo. E eu já fiz também o estado do Espírito Santo, usando exatamente a mesma técnica do que o estado de São Paulo. Deixa eu voltar para modo de objeto. Então eu fiz o que? Eu simplesmente selecionei toda a fronteira aqui entre Minas Gerais e Espírito Santo. Entrei em modo de edição com o estado de Minas Gerais selecionado. Aí eu selecionei toda a fronteira entre Minas e Espírito Santo. Dupliquei e com o Shift D e separei objetos com a tecla P usando a opção Selection. Selecionado o que tiver selecionado. Aí eu saí para modo de objetos, selecionei aquela partezinha, entrei em modo de edição e continuei o estado do Espírito Santo. Cheguei no fim, apertei a tecla F e foi criado o estado.
Por que eu já fiz o Espírito Santo? Porque era exatamente o mesmo caso do estado de São Paulo. Vocês podem ver que até está em cor diferente aqui, ó, mas isso não tem problema não. Isso aqui é questão da orientação da face, para que lado que ela está virada. O estado de Minas, o lado correto da face está virado para cima, para o lado que a gente está olhando, e São Paulo, Espírito Santo, está virado para o outro lado. Isso aí é questão de texturização. Mas isso aqui não tem problema não. Então, se tiver cor diferente ou tiver cor igual, não faz diferença. Ok? Então, eu não fiz o estado do Rio de Janeiro porque ele é um caso à parte aqui. Porque, ó, ele vai ter fronteiras com Minas Gerais, ele vai ter fronteira com o Espírito Santo, ele vai ter fronteira com São Paulo. Então, vai funcionar basicamente da mesma forma que a gente já fez, o estado de São Paulo e o estado do Espírito Santo, só que um pouquinho diferente, porque aí eu vou ter mais partes de outros estados. Mas então, ó, normal, ó, o que eu vou fazer? Vou entrar no estado de Minas, por exemplo, vou entrar em modo de edição, eu vou deixar tudo desselecionado e vou selecionar toda a fronteira entre Minas e o Rio de Janeiro, usando a tecla C. Selecionei tudo, Enter, vou duplicar, Shift D, Enter, e vou separar um objeto por seleção. Separei. Ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa na fronteira com o estado de São Paulo. Então, eu vou para modo de objeto, vou selecionar o estado de São Paulo, vou entrar em modo de edição e vou fazer a mesma coisa. Eu vou desselecionar todo, vou apertar a tecla C e vou selecionar toda essa área de fronteira entre os dois. Enter, vou duplicar, Shift D, Enter e vou separar P Selection. Separei. Mesma coisa agora com o estado do Espírito Santo. Vou voltar para o modo de objeto, selecionar ele, modo de edição, A para desselecionar, C para selecionar a fronteira, Enter, selecionei, Shift D, dupliquei, Enter, P, separei por seleção. E vou voltar novamente para modo de objeto. Feito isso, eu vou ter três partes aqui agora separadas em três objetos diferentes. Ele vira, na verdade, ó, três objetos diferentes. É o estado de Minas Gerais 003. Estado de Minas Gerais 003 porque o Espírito Santo foi o estado de Minas Gerais 002. Então ele virou um objeto a partir do estado do Espírito Santo e do estado de Minas Gerais 003. Eu não renomeei ainda esses objetos. Então vou selecionar o Espírito Santo e vou renomear ele, ó. Espírito Santo, ok. São Paulo, já renomeei. Ok. Então, ó, eu vou selecionar o objeto São Paulo 001, que ele veio a partir de São Paulo. Vou selecionar o objeto Minas Gerais 002, que ele veio a partir de Minas Gerais. E vou selecionar também, segurando o Shift sempre, esse terceiro objeto, que é o Minas Gerais 003, que ele veio a partir do Espírito Santo. E vou juntar esses três objetos em um só. Para fazer isso, Ctrl J. Só isso. Já está um único objeto. Se eu entrar em modo de edição, ó, vocês vão ver que toda a extensão do estado de Minas ele já está como um único objeto. E a partir daí, eu vou fazer novamente, continuar aqui para mim o meu formato do estado do Rio de Janeiro.
E para variar, eu vou dar uma pausadinha. Na hora que eu terminar, eu volto. Prontinho, fiz então todo o estado do Rio de Janeiro. E a mesma coisa, agora eu vou só fazer uma face para fechar. Eu não fiz as ilhas, poderia ter feito, mas nesse caso que eu não fiz, preferi não fazer. Eu só vou fechar o estado do Rio de Janeiro agora. Mesma coisa, eu cheguei, comecei lá em cima e vim até aqui onde ele praticamente se encontra com o estado de São Paulo. Eu só vou selecionar tudo e vou apertar a tecla F para fechar aí o estado. Ele deu um bugzinho aqui. Ah, já sei. Vou dar um Ctrl Z. Então, ó, como ele foi feito a partir de 3 partes diferentes, deixa eu só aproximar aqui de novo. Essa região aqui, ó, eu peguei uma parte de São Paulo e uma parte de Minas Gerais. Então, ó, esse vértice especificamente aqui, bem do cantinho, ele foi pego 2 vezes. Uma aqui, uma aqui. Então ele está com o vértice duplicado nessa região aqui. Eu tenho que transformar isso aqui em um único vértice, senão vai dar aquele bugzinho que deu na hora que eu criei a face. Então, com tudo selecionado, eu simplesmente vou apertar a tecla W. Isso aqui aconteceu aqui e também aconteceu aqui, ó, com o estado do Espírito Santo. Mesma coisa, tem vértices duplicados aqui. Então, eu seleciono tudo, W, para selecionar tudo, tecla A, e W, e eu vou escolher a opção Remove Doubles. Ele vai remover vértices duplicados, ó, Removed Two Vertices. 2 vértices removidos, que foi exatamente um aqui e um lá, para deixar só um. Aí agora, se eu apertar a tecla F, aí sim vai ter feito a minha face. E agora, feito isso, ó, vocês podem ver que os 3 estados estão então perfeitamente encaixados um no outro, bem feitinhos e tal. Agora eu posso, por exemplo, se eu quiser extrudar, por exemplo, faço, simplesmente extrudo. Eu posso até dar um valor, por exemplo, 0.1 de altura, ou sei lá, 0.2, o tamanho que eu quiser. Eu dei o valor porque aí eu consigo fazer do mesmo tamanho todos os 3. Então eu vou para modo objeto, seleciono São Paulo, modo de edição, seleciono ele inteiro e 0.2 de altura. Mesma coisa. Escolho o estado do Espírito Santo, entro em modo objeto, seleciono tudo e 0.2. Eu saio, entro no estado de Minas Gerais, seleciono tudo, entrar em modo objeto primeiro, de edição primeiro, selecionar tudo e 0.2 e foi. Tem os 3 estados então extrudados. Aqui, ó, os estados de São Paulo e Espírito Santo eles ficaram com cor diferente. Para resolver isso, eu entro em modo de objeto, ó, seleciono, modo de edição, desculpa, seleciono ele inteiro e aperto Ctrl N. Isso tem que ser feito em modo de edição. Todo selecionado, Ctrl N, aí ficam os 3 ali, bonitinhos, da mesma cor. Aí, ó, eu tenho os 3 estados agora, ó, bonitinhos, separadinhos, feitinhos aí, para eu fazer a partir daí o que eu quiser com eles. Aí eu posso, de repente, criar materiais para cada um deles.
O estado do Rio, por exemplo, eu quero que ele seja azul. Ok. Eu vou criar um novo material aqui para o Espírito Santo, vermelho. Aí, São Paulo, Minas. Então tá aí, ó. Os 4 estados criados. Todos eles aí separadinhos, bonitinhos. E aí posso fazer o que eu quiser fazer. Isso vai depender da minha criatividade, se eu for fazer uma apresentação, se eu for fazer um gráfico. Isso aí é definido pelo objetivo seu. Aí, como eu disse, ele ficou até bastante detalhado. Eu fiz recentemente um do Brasil inteiro. Ele ficou bem menos detalhado do que esse, mas vai depender do seu objetivo, na verdade. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se você curtiu, dá um like aí, que ajuda bastante o canal. E, bom, até a próxima.